quero cumprimentar a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao culto de glorificação e adoração ao nome do nosso Deus, com um clamor pelo sangue de Jesus. Gostaria de estar convidando aqueles que podem a se colocarem de pé, para que nós possamos estar fazendo o clamor, amém? Senhor nosso Deus, Pai adorado, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos colocamos, Senhor, como necessitados e dependentes do Teu amor em nossas vidas, pedindo que o Senhor venha renovar a nossa comunhão, a nossa fé, derramar o Teu amor, Senhor, pois somos, Senhor, necessitados de Ti. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos agora louvando ao nome do nosso Deus. Graça
Eu quero cumprimentar a todos que nos assistem nesse momento com a paz do Senhor Jesus. O texto em que nós iremos meditar, ele se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Aliás, esse texto é o lema de 2020 para a Igreja de Atos, Pedra Viva. É um texto muito especial para nós neste ano. Romanos 8, 18. Diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus amados, o capítulo 8 de Romanos e esse texto que lemos e a sequência dele fala da esperança da igreja e fala também de dores de parto, que sofre a humanidade, mas que também a igreja passa por essas dores de parto. E para entender essas dores de parto, nós precisamos nos recordar profeticamente das duas cirurgias de Deus. A primeira feita lá no Éden, quando o Senhor ele fez cair sobre Adão um sono profundo, e ali naquela cirurgia da costela de Adão nasceu Eva, a disjutora, para estar lado a lado com Adão. E profeticamente há uma outra cirurgia de Deus, a segunda, que foi feita na cruz do Calvário. Ali o Pai, em um acordo com o Filho, porque é bom nós entendermos que Jesus, ninguém matou Jesus, Ele se entregou, Ele foi à cruz. Em um acordo com o Pai na eternidade, houve ali uma cirurgia de Deus. O Senhor, o Pai, fez cair sobre Jesus, sobre o Filho, o sono profundo da morte, da cruz. E ali da costela de Jesus, quando o soldado fura ali a costela e atravessa ali a costela de Jesus, a Bíblia diz que sai água e sangue, e ali foi profeticamente, e só o Espírito Santo para nos fazer entender isso, profeticamente foi feita a cirurgia de Deus, e ali nasceu também uma disjutora, nasceu a igreja do Senhor. Se na primeira cirurgia da costela de Adão nasceu Eva para estar lado a lado com Adão, na segunda cirurgia, no sono profundo da morte e da cruz, ali da costela de Jesus, nasceu a igreja, também para estar lado a lado com o Senhor. E nós temos estado lado a lado com Ele, andando com Ele. E a Bíblia diz que quando o soldado ali, ele usa aquela lança e fere ali a costela de Jesus, sai água e sangue, dois elementos. O sangue que dá vida ao corpo, é o Espírito Santo que tem dado vida à igreja. A igreja, na sua palavra, é comparada a um corpo, e um corpo precisa de sangue para ter vida, e o Espírito Santo é que dá vida à igreja do Senhor. Louvado seja Deus pela presença do Santo Espírito em nosso meio. E o segundo elemento é a água. A água é a palavra. Sejais limpos pela palavra. A água que regenera, a água que limpa o homem, a água que transforma o homem, essa água, a palavra. É a palavra revelada que o Senhor tem nos dado em todos os cultos, tem nos dado todos os dias, essa palavra que tem transformado tantas famílias, tantas vidas, porque essa palavra regenera, essa palavra, ela limpa o homem. E foi por isso que você vê que a Bíblia ela está toda conectada. E aqueles que têm o Espírito Santo, a igreja que tem o Espírito Santo, ela tem a revelação e entende as conexões e os mistérios de Deus. A Bíblia diz que lá em João, no capítulo 3, Jesus respondeu a pergunta de Nicodemos, quando Nicodemos queria saber o que fazer para entrar no reino de Deus, e Jesus disse para ele que ele havia, o homem teria que nascer de novo, mas a resposta aqui que nos leva ao encaixe desse texto aqui é: aquele que não nascer da água e aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só a resposta de Jesus: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o homem tem que ter uma experiência com a palavra revelada, e o homem tem que ter uma experiência com o Espírito Santo, com o sangue de Jesus, para poder entrar no reino de Deus. É por isso que
Há um texto lá em Apocalipse que diz: e eles venceram pela palavra do seu testemunho e pelo sangue. Louvado seja Deus, que esse é o mistério da igreja fiel do Senhor, que tem entendido esse momento que nós estamos vivendo, uma igreja que está sendo gerada, que passa por dores de parto. Meus amados, uma criança quando está sendo gerada, e nós precisamos entender uma diferença nas duas cirurgias de Deus, que se na primeira cirurgia Eva nasceu pronta, na segunda cirurgia da igreja, que nasceu da costela de Jesus, ela está sendo gerada como dores de parto, como uma criança que é gerada ali por 9 meses. Essa é a igreja do Senhor. Uma criança que fica ali no espaço intrauterino por 9 meses e ela vê tudo como uma sombra projetada. Esse é o momento da gestação e ela é alimentada por um cordão umbilical, mas um dia essa criança nasce. Depois do período dos 9 meses, ela nasce e ela sai desse universo para viver outro momento. Ela sai desse espaço intrauterino para viver outro espaço. E ela passa a não só enxergar uma sombra projetada, mas ela começa a ver a vida. E meus amados, assim é a igreja do Senhor. Ela está sendo gerada nesse período de 9 meses, que é o período que o Espírito Santo está preparando essa igreja para estar participando das bodas do Cordeiro, para ela não ser mais uma criança, mas sim para ela ser a noiva que estará com o Senhor Jesus na eternidade, andando lado a lado com Ele. Louvado seja Deus por isso. E nós, hoje, nós vemos o Senhor e fisicamente, os nossos olhos, e fisicamente nós não conseguimos ver o Senhor. Mas um dia, o dia que passar o período dos 9 meses, que é o período do Espírito Santo, nós veremos o Senhor como Ele é, face a face. Louvado seja Deus por isso. Não como uma sombra projetada, uma visão projetada, como nós temos sentido e visto através de dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, das revelações, mas nós veremos o Senhor como Ele é. Esse é o período do Espírito Santo, os 9 meses. Você vê que a Bíblia mostra que o fruto do Espírito são 9. E a Bíblia diz que são 9 dons espirituais. Há muitos estudos hoje de muitos dons que falam por aí, mas a Bíblia, ela só mostra 9 dons espirituais. E nesse período que nós temos vivido dos dons, do batismo e das revelações do Espírito Santo para as nossas vidas, a igreja está sendo gerada. E um dia, no arrebatamento, aonde nos encontraremos com o Senhor na eternidade, nós veremos Ele como Ele é. Veremos o nosso Salvador como Ele é. E nesse período que temos estado aqui, sendo gerados e vivendo as experiências com o Espírito Santo, nós temos passado por dores de parto também, como diz o texto aqui em Romanos, no versículo 23. Nós temos enfrentado lutas também. Nós temos enfrentado dificuldades. Mas a bênção é que um dia nós veremos o Senhor face a face. É por isso que o Senhor nos deu esse lema. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus amados, nós temos enfrentado lutas, dificuldades. E temos sim, também sentido dores de parto, que são as lutas dessa vida. Mas a bênção que nos faz prosseguir, que nos faz avançar, que nós não voltamos atrás, é essa daqui, a nossa esperança. De saber que nenhuma luta que nós passamos aqui pode ser comparada com a glória, a eternidade que há de ser revelada para nós no arrebatamento da igreja e no dia que estaremos com o nosso Senhor e vendo Ele face a face. Você que está assistindo essa mensagem, você pode estar passando por lutas. Às vezes é um servo de Deus, uma serva, ou mesmo enfrentando dificuldades. Saiba de uma coisa que vale a pena. Esse lema de 2020 para nós, ele é uma grande vitória para as nossas vidas. Porque quando a luta chegar para as nossas vidas, e ela tem, muitas vezes, ela tem feito parte das nossas vidas, porque tudo pode faltar na vida do servo de Deus, do crente, mas o que não pode faltar é luta. A luta vem, ela existe. O Evangelho verdadeiro prega isso, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo.
as lutas vêm. E quando as lutas chegarem, esse lema, essa palavra estará sobre as nossas vidas. Que nenhuma luta há de nos fazer desistir, porque nenhuma luta pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada, como diz aqui em Romanos. E nós estaremos andando sempre com o Senhor lado a lado. Assim como Eva foi gerada ali da costela de Adão para andar com ele lado a lado, a igreja foi gerada da costela de Jesus para andar com ele lado a lado. E nós temos andado com Jesus lado a lado, de glória em glória, de fé em fé, de bênção em bênção, de cultos em cultos, de madrugadas e madrugadas, de seminários e seminários. Louvado seja Deus, de batismos em batismos, de ceias e ceias, nós temos andado lado a lado com o nosso Senhor. E o dia que nós veremos o Senhor face a face e passar o período que o Espírito Santo tem preparado a sua igreja, o período dos 9 meses, profeticamente falando, nós estaremos com o Senhor na glória e continuaremos com Ele, lado a lado. A Bíblia diz que depois da volta, depois do arrebatamento da igreja, passaremos pelas bodas do Cordeiro e nós não enfrentaremos a grande tribulação, um período de 7 anos que haverá. E nós, um dia, depois desse período de 7 anos, a Bíblia nos mostra que Jesus, Ele voltará a essa terra para viver o milênio. Isso é uma outra mensagem que nós podemos nos aprofundar mais em outro momento. Mas o que precisa ser dito aqui é que nós continuaremos lado a lado com o Senhor. Porque o dia que o Senhor voltar a essa terra para vencer o inimigo de Israel, nós desceremos junto com Ele, porque a igreja ela nasceu, ela foi gerada para estar lado a lado com Jesus. E se Ele voltará aqui para viver o milênio, nós voltaremos com Ele. E a bênção é que depois do milênio, voltaremos com Ele também para a eternidade, para viver a bênção do Senhor eternamente, cantar louvores a Ele eternamente, e estarmos com o nosso Salvador na eternidade. Se você tem passado por lutas, guarde isso no seu coração. Não há luta que pode te impedir de você servir a Deus. E você lembre que as dores de parto existem. Há muitos que estão gemendo com enfermidades, há irmãs, servos, famílias gemendo por causa de casamentos que às vezes a serva do Senhor está gemendo por causa do marido que não se converteu, por causa dos filhos que foram entregues às drogas, aos vícios. Mas saiba de uma coisa, o Senhor é poderoso para te dar a vitória. E não há luta que possa ser comparada com a glória, com a eternidade que em nós há de ser revelada. Essa é a nossa bênção, é o lema que o Senhor nos deu para 2020. E que você possa guardar isso no seu coração. Quando a luta chegar na sua vida, lembre-se que essa luta não pode ser comparada com a vitória, com a eternidade, com a bênção que há de ser revelada aos nossos corações, a paz do Senhor Jesus. Brevemente toda luta terá fim, e esse povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Brevemente toda luta terá
nós iremos passar provas e chorar. As nossas lágrimas Cristo enxugará, em novos cantos Ele nos dará, e assim será o futuro da igreja. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais, olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja, não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em tuas vestes ninguém pode